aqui a Três Barras. E o começo das Três Barras pegamos da embuia marcada, que é um travessão, que é uma embuia que é marcada. Anos depois ela serviu de marco para 3 municípios. Desse lado aqui, Três Tilhas, de lá Veloso, e pelas costas da embuia, Água Doce. Esse travessão parte aqui, perto da Vista Alegre, e vai terminar no São Domingos, lá em cima, perto do município de Caçador, dividindo as terras de planta e não planta. Daí os mapas que eu já tive acesso, eles contam do travessão da embuia marcada até o Rio do Peixe. Aí pegando uma vertente nos fundos das terras de Hermínio de Matos, e nas cabeceiras das terras da família de Mário Farenzena, tem uma vertente que ela borbulha para cima e logo forma um córregozinho. E vem descendo até aqui onde eu estou, nesse local das Três Barras, onde faz as barras, até o rio, até a ponte aqui, é Rio São Vicente. Da ponte para baixo é entendido como Rio São Bento. E aí esse mapa mostra todas essas coisas. E daí no mapa tem um quadrado, aqui nesse local onde eu estou, um quadrado grande que diz Olaria. E não é nada com Olaria, era a primeira família que foi encontrado aqui, família dos Olarias. Mais tarde veio os Fogaça, outras famílias. Aqui, mais na frente, era Chico Honório. Chico Honório comprou a propriedade, vendeu a propriedade para Elvira Fachin, a mãe de todos os Fachin aqui das Três Barras aqui, que era João Oborto, Ricardo, Leonildo, Avelino, Arlindo, todos esses Fachin, mais as filhas. E depois daí foi a sequência, daí veio outros moradores, vieram vindo. Daí Três Barras, quando eu nasci nesse local aqui. E daí, vindo de lá para cá, ali assim, era o hotel e dormitório de Amélia e Mário Montemeso. Aqui ao ladinho ali, nesse muro ali, era a selaria e sapataria de Antônio Carnelo. Aqui morava Mantino Comunello. Ali nesse pinheiro morava Recheiro Comunello. Ali naquele chatinho, Celeste Cosa. Aqui era a loja dos Comunello. Aqui tinha a entrada, aqui, ali tinha os armazéns por lado de lá. Aqui, nessa casa, essa foi construída por Edemundo Bride e a dona Nena, mulher dele. Aí, aqui, essa ponte que nós estamos aqui, é uma ponte. Antigamente tinha esta ponte e passava-se ali por cima da loja dos Comunello, ali tinha outra ponte. Essa ponte que era entendida na época do PSD e a UDN. Essa era do PSD. Ali era da UDN. Ali, quase que um motivo de piada, mas aqui passava Riquiano Pazinha, Ernesto Lenci e outros, Amantino Comunello. Ali por cima era Recheiro Comunello, era Leonelo Zanato, era de outro lado. Cada um tinha uma ponte. Passou anos, aqui as Três Barras com 2 pontes. Daí aqui, passava a ponte, era a ferraria de Luiz Venturim. Anos depois de Pedro Pazin, por último Guilherme Farenzena. Muitos anos, enquanto eu me criei, a vida toda tinha ferraria ali. Aí passava-se a ponte aqui, era comércio de Ernesto Lenci. Tinha comércio, tinha um caminhão. Aí dobrava a esquina, ali embaixo era o matadouro, na cabeceira da ponte. Ao lado da ponte, toda a família Artukoff nasceram ali, e eu nasci aqui. Aí,
vinha para cima, ali do lado, à direita de quem vai para o Veloso, tinha um clube grande, cancha de bolão, comércio. Um dos que cuidavam, muito tempo cuidou, o bodegão de Antônio Grando, era o Rudolf Fontenberg, trabalhou como peão ali. Aí, pro lado de cima da estrada era a bodega, tinha a igreja aqui na frente. Meu pai, quando era solteiro, parava ali, na região de Sepinheira, era a casa de Receiro e Comunelo. Como depois foi meu padrinho. Aí Receiro e Comunelo tinha um tio que parava aqui com um amantino, chamado tio Nani. E ele tinha 2 burrão muito bom. Um era o Pinhão, o outro Pavão. Aí meu pai arrumou uma namorada em Videira, na região, na linha Santo Antônio. Meu pai estudou no Rio Grande do Sul, depois teve uma cirurgia de um olho e não tinha como se tratar lá. Ele veio se acudir na irmã dele morando na linha Santo Antônio Videira. Que esse tio era Comunelo, o marido da tia chamava-se Ângelo Comunelo, parente desses Comunelo. Aí por o fato de ser parente, eles souberam de lá que aqui precisava de um professor, que a escola não tinha mais professor. O professor antigo, primeiro dos professores aqui foi, não lembro o nome, mas pai de Arcílio Padilha. Foi muito antigo aqui, professor da barraca. Aí meu pai arrumou a namorada nessa temporada que ele parou lá e depois veio procurar se era verdade e era. Daí começou a lecionar aqui e parava na casa do padrinho Receiro e Comunelo. Aí ele precisava ir ver a namorada, ele emprestava os burrão do tio Nani, encilhava aqui, saía de madrugada, entrava aqui na região das casas paternas do João de Bortoli, atravessava, caía na Sagrada Família, no Arroio 30, e ia cortando, ia cestear na Cachoeira das Farinhas, Antagorda, Cachoeirinha. Lá ele desencilhava o burro e cesteava, comia alguma coisa, depois encilhava o burro e ia de novo, passando por Videira, 18 quilômetros para frente de Videira, onde é Santo Antônio, é que estava a namorada dele, que era a minha mãe. Aí ele fazia esse trajeto a cavalo. Depois, lecionando aqui, ele tinha que receber e pertencia a Joaçaba. Ele encilhava o burrão de novo do tio Nani e saía aqui, linha Caçador, 3 pinguelas, descia Luzerna, subia por cima de Luzerna, caía em Joaçaba. Recebia e lá e virava de volta com o burrão, meia-noite, 1h da manhã ele estava de volta aqui, que recebia o ordenado como professor. Esta casa aqui foi de Ernesto Lenzi, criou a família e tinha aqui a loja, que era mais um pedaço para frente, era loja, era serraria, todo esse pátio era de madeira e gado, porco solto. Aqui foi Ernesto Lenzi, um dos primeiros comerciantes, os 2 primeiros comerciantes que tinham um caminhão e puxavam o mantimento de todas as colônias, e Ernesto Lenzi ia quase um dia sim, um dia não, até Joaçaba, até no Ibicaré, na estação do trem, levar mercadoria e trazer mercadoria. Aqui, portanto, foi a casa de Ernesto Lenzi. Aqui, ali é a ponte, aqui era uma reta só. Aqui tinha a Igreja Velha, que era bem nesse local. Daí depois desmancharam, a igreja está mais para cima. Esse clube, a inauguração desse clube foi feito quando eu casei. Primeiro baile a ser tocado com conjuntos, que não era mais só a gaita e o violão. Foi feito aqui, primeira baile com conjunto. Essa reta aqui tem muita história. Aqui tem a Igreja Velha, tem uma história com relação mortes e outras coisas. Aqui faziam carreirada, aonde que Gonçalino Cardoso foi treinar o cavalo de lá para cá e o Mingada daqui para lá deram um solto, mas não combinaram qual era
qual era o trilho que eles iam pegar, e se chocaram aqui no meio aqui, e o Gonçalino Cardoso quebrou o queixo, ficou com o queixo torto. Foi aqui, foi uma carreira, e muitas carreiras, muita história, e essa costa aqui, toda aqui, era toda tomada, cada 60, 90 dias tinha ciganos. Os ciganos chegavam para 30 dias, às vezes mais aqui, nesse local, que hoje tudo é roça. Antigamente era tudo mato, e pitangueiras e coisa, grama por baixo, que os cavalos ficavam soltos. E aqui, no fundo desse clube, meu pai, quando eu era criança, bebê de 1 ano, meu pai trabalhava com Adelino, Fermino e outros aqui da região, os filhos do Forquesato, arrancando toco de guaviroveiras e de mato aqui com os boi do tio Nani Comunelo, que era tio do Amantino. Fizeram o primeiro campo de futebol. Depois foram jogar em Água Doce, e depois Água Doce veio jogar aqui. E em Água Doce, Bonifácio Mendes fez um pequeno discurso quando vieram os de Três Barras lá. Aí quando a Água Doce veio aqui, alguém tinha que fazer esse discurso, ninguém queria. Daí apelaram para o professor, que era meu pai, que ele fizesse alguma coisa. Aí ele copiou e fez o primeiro discurso da vida dele, foi feito aqui recebendo o time de Água Doce, que depois vem a história de meu pai com livros e quantos provérbios e discursos. Antigamente aqui era a casa de Edgar Lense. Daí, uma ocasião, eles vieram com o caminhão de Joaçaba descendo aqui, pararam aqui, e Ernesto Lense desembarcou aqui, Edgar aqui, e uma intriga que tinham com os caboclos, por causa de uma cabocla aqui em cima, chamada a Nega Mercedes. Se discutiram e os caboclos faquearam Ernesto Lense aqui. Imediatamente o Edgar saltou com o revólver e atirou o que faqueou o Ernesto pelas costas aqui, correndo para baixo. Ele caiu morto ali embaixo. O outro foi pular a cerca nesse local aqui. A cerca era alta porque eles tinham os boi de arrasto, do tempo de arrastatória. Ele enroscou a calcificou, caído ali, e Geu Lense executou ele. Um ficou morto aqui e outro morto lá embaixo. Aonde é que ele ficou morto lá embaixo, os porcos tinham comido tudo. Tudo. No outro dia meu pai veio, passou ali, viu o camarada dele ali no limpo ali. Falou: Chico, o que você está fazendo? Ele disse: vem cá. Daí o pai apeou do animal, pulou a cerca, foi lá, era Ercílio Cabreira, já desfigurado, e ele estava cuidando para os porcos não terminar de comer. Daí, essa foi uma história que aconteceu, e várias histórias, onde o Elísio Ponte matou, outra ocasião, Elísio Ponte matou o filho do Jorge Felício, ali onde está essa placa. Aí Henrique Cristino veio com a carroça com o Piazinho, o Mário Freitas, entrou ali nos Comunelos fazer compra. O Elísio foi lá e entrou na loja com as mãos para trás e falou para ele o acontecido de uma ocasião. Eles tinham uma intriga e atirou ele, um tiro pegou no pescoço, e o velho Farenzena e o Aquilino estavam ali na ferraria olhando. Primeiro voou sangue para fora, depois veio o corpo dele. Aí depois ele foi para frente e matou o outro ali na propriedade do Guilherme Farenzena, da família dos Farenzena, por lá de baixo. Matou 3 num dia. Numa briga aqui 2, e logo uns anos depois 3 aqui morreram também. E muitas outras histórias de brigas, de coisa que fica muito comprido contar tudo. Era um lugar muito violento, né? Era um lugar violento, um lugar muito cigano, um lugar de disputas políticas e outros assuntos. Tinha muita coisa aqui, a ponto que a mãe, quando viu os filhos comidos pelos porcos, veio aqui e se ajoelhou-se na frente da igreja velha aqui e falou gritado tudo o que ia acontecer de Três Barras.
levou 50 anos, mas nada escapou. E Três Barras virou no que vocês estão vendo aqui. Virou nisso, terminou, acabou. Ela levou 50 anos a maldição daquela mãe, mas não escapou nada. Tudo se concretizou. E está aqui o que era uma grande cidade de indústrias e comércio avançado, caminhões e coisa, virou nisso que nós estamos vendo aqui. Aqui é a segunda escola. A primeira escola é lá onde eu mostrei primeiro, onde eu nasci. Em 1958, Pedro Pazin veio morar nas Três Barras. A tia dele assumiu o que era de meu pai ali, que ele lecionava. Daí meu pai comprou um sítio no São Vicente e nós fomos morar lá. Quem levou a mudança nossa para cima foi o tio Pedro Pazin com as mulas, a gaúcha e a outra mula não lembro. E numa altura ali as mulas refugaram e deram para trás, o tio Cirilo saltou e eu estava em cima da carroça com a mãe e eu não vi o que era. Diz que foi Leonido Len que assustou as mulas e o tio Cirilo imediatamente passou a soiteira no homem. O homem agarrou o mato e sumiu. Daí a viagem continuou, levou nós morar no São Vicente. Daí assumiu a tia Adélia, onde nasceu a Kika, o Paulo. Não sei, acho que é a Kika e o Paulo nasceram aqui. E o resto vieram quando o tio Pedro veio morar aqui. Aí tio Pedro Pazin trabalhou um pouco na roça, lá em cima com o tio Cirilo morava aqui em cima, a tia Mabília, reto da casa do Amantino, sobe para cima ali era o tio Cirilo. E o tio Pedro tinha também um pedaço de terra e chegou a trabalhar como ferreiro na ferraria que era do Luiz Venturim. Essa igreja quase desativada, não desativada ainda por causa de uma grande força de umas abençoadas irmãs Farenzena. Elas estão cultivando e fizeram festa, e aquelas festonas com a tradicional cuca delas, que elas sempre fazem. Então parabéns para todos os que aqui trabalham, parabéns para todas as famílias que estão cultivando, em especial para as Farenzenas, que são elas o que estão ainda mantendo. Aqui é o padre João Reitmeier, considerado, para muitos até por mim, um santo. Ele vinha às primeiras missas nas Três Barras e no São Vicente ele vinha a cavalo. A gente ia encontrar aquele senhor de batina, com os botões lilás, chapéu preto redondo, a gente queria dar louvado para ele. Que saudade do tempo que os padres eram padres, tinham batina, então marcava muito. E aqui nessa igreja, que depois é a segunda, a primeira foi lá embaixo, foi onde eu fui batizado por João Reitmeier, crismado por Dom Daniel Ostin, que veio de Lages de Jipe, na época, pura estrada de chão. Ele vinha uma vez cada 2, 3 anos. Então era um batizado, não interessava a idade, era quando o bispo vinha. Aí essa igreja eu casei, eu passei minha vida aqui, sempre de infância, de moço, aqui. Antigamente, quando o João Reitmeier vinha, os primeiros anos que meu pai ainda era solteiro, os alemães vinham na missa. O padre João Reitmeier fazia a missa metade em português e metade na língua tirolês. Aí os alemães assistiam todos aglomerados embaixo da escada, juntos. Quando o padre rezava a missa, ele falava metade em português e a outra metade na língua tirol. Aí eles brilhavam o olho. Quando terminava a missa, eles se despertavam, eles sumiam, eles não iam por a estrada, porque era pós-guerra. Não podiam falar língua alemã e nem italiana. Eles sumiam porque os brasileiros podiam perseguir. Então eles passaram muitos anos de muita dificuldade, de muita angústia aqui, nesse lugar,
Até tem uma história que os alemães, quando Getúlio Vargas mandou Castelo Branco com as tropas brigar na Itália, eles, cada morador aqui, que era Seiler, Neff, Floriano, Moser, Fittel, Carlos Unterberger, Ploner, Fetz, Antônio Steiner, Ricardo Miller, Ilmo Hintze, Arlindo Weiss, Oscar Pilker. Todos esses alemães aqui, principalmente os austríacos, quando vieram, cada um tinha um fuzil. Eles não sabiam o que fazer. Depois de 50 anos mais do acontecido, um senhor contou para mim, o Edinor da Rosa, lá na propriedade da Diva, no Paraná, Diva Farenzena. Casou um filho dela, nós fomos lá, ele contou que uma noite eles foram nessa várzea ali embaixo, que era o cemitério dos pretos. Aqui era o cemitério dos brancos. Eles foram lá, cavaram a sepultura e os pretos foram espiar. João Fogaça e os irmãos dele foram espiar e cavocaram. Desenterraram um feixe de armas, nenhuma de caçar passarinho, todas de atirar com bala. Eles pensaram, não, isso aqui é só para a polícia nós incomodar. Enterraram de volta. Segundo a história, essas armas é para estar enterrada ali no cemitério velho. Isso não é muitos anos que foi descoberto. Mais de 50 anos ficou em segredo essa história. Então tem muita história dos alemães aqui que sofreram muito naquela época. E daí meu pai foi professor de todas essas pessoas daqui. E, enfim, que aqui eu vivi, aqui eu fui crismado, batizado, casado. E me sinto muito bem quando eu estou aqui. Esse capitela ali era da família, foi o nono Farenzena que pensou em fazer e fizeram. Daí depois faleceu ele e daí a dona Ana continuou cultivando, rezando e é da família até hoje. Grandes lembranças dessa propriedade, onde eu vinha namorar. A Lore, e aqui muita cantoria, muita gaita, muita diversão, só coisas boas na vida inteira. Ali era a ferraria do Noninho, aqui era o tanque onde a sogra, a dona Ana, lavava a roupa de 15 filhos mais o casal, 17 pessoas, tudo na mão e sabão de soda. Não existia o sabão em pó, aqui ela lavava a roupa. E aqui era um ponto de referência, um ponto de muita festa, muita alegria. E hoje sobra o da casa, o paterno, o Ervo Farenzena, a tia Sueli, e a vida continua. Trilhadeira aonde foi a primeira que uma das primeiras, a primeira foi de Francisco da Rola, a segunda foi da família Farenzena, que é essa trilhadeira que fazia a região maiando tudo. O que se produzia? Milho, arroz, feijão, trigo, eles faziam as linhas. E aonde depois, mais tarde, compramos uma dessa também, onde eu peguei uma mão e tenho 23 pedaços da perna. Eu tenho na mão aqui, para funcionar a mão, que peguei no cilindro aqui em cima, que puxa as palhas para trás. Essa trilhadeira, anos depois que sarei da mão, me tornei vendedor de tratores e trilhadeiras e motores, aonde eu me formei técnico nessas máquinas, em motores e trilhadeira, que tenho o diploma até hoje, e prêmios que ganhei como um dos melhores vendedores da época, ganhando até viagens pelo Brasil lá fora, conhecendo indústrias no Rio de Janeiro, São Paulo e outras regiões, que ganhei como um dos 12 vendedores, fiquei em primeiro lugar no primeiro ano de venda,
como melhor vendedor. Isso aqui devo muito a essa máquina. Há mais de 80 anos aqui foi construído um dos primeiros moinhos da região por Olímpio Boldi. Mais tarde vendido a Francisco Darol. Depois pertenceu à firma Bride e primo da Zanato. Depois Adelino Zanato. Hoje seria a propriedade aqui de Chico Zanato e a Enilde. O desativado está só o buraco aqui do rodão. Essa era uma história que eu me criei vindo nesse moinho, e esse moinho andou mais de 80 anos trabalhando. E hoje é uma história que só fica a história. Essa açude aqui tem perto, ou talvez 100 anos. Ela foi feita em linha reta, mas o rio levou. Aí depois construída por Wilibaldo Hintze e Ilmo Hintze, ela foi feita curvada, nunca mais estourou. É que eu tocava o moinho das 3 barras que tivemos no local lá agora, que não existe mais. Mas a açude está aqui ainda e ela tem muitas histórias. Uma ocasião eu já passando aqui, indo junto com o Oswino Miller, que ele morava logo aqui no Pontilhãozinho, que era propriedade de Carlos Hundenberger. Encontramos aqui Alexandre Plona, um piá. Ele disse, Oswino falou para ele: onde é que tu vai, Alexandre? Pescar chundialambari. E naquilo avistamos o seu José Fitla, que veio ali no Sambambaial, carregou uma enorme carga de samambaia nas costas, fazer ninho para as porcas no chiqueiro, para as porcas que iam criar. E o Alexandre disse: eu vou botar fogo no Fitla. Aí o Oswino deu risada, disse: está louco? Ele pula em nós. E ele correu e põe o fogo ali. E o alemãozão com aquela carga não viu. Quando ele foi fazer a curva, o fogo pegou. Eu e o Oswino pegamos o mato aqui, e o outro se botou no rio. Fugimos, porque o velho deu cada um urlo, cada um grito. E não achou mais ninguém. E queimou o ninho das porcas dele. A primeira vertente do Erciliópolis, lá para aproximadamente das terras de Hermínio de Matos, onde surge a primeira vertente, até aqui é Rio São Vicente. Daqui para baixo é Rio São Bento. Aqui antigamente a gente passava a cavalo. Esta ponte foi feita no ano 54 ou 55, eu não lembro bem a data que foi feita, toda de madeira. Aí eu passava com a mula aqui. E um dia minha mãe me mandou com 6 anos de idade, no moinho a cavalo, e eu cheguei aqui com a mula, olhei o rio fazendo assim, voltei para casa e disse que não, o rio estava muito cheio, eu não passei. Voltei com o moinho, voltei sem farinha. Aqui nessa propriedade aqui era de José Piaia. Depois ele foi embora e ficou de Roberto Felder. Anos depois ficou meio desativada a propriedade aqui. E nesse paiol aqui, era um paiol velho, desativado, que nós fizeram um baile aqui dentro. E que nesse baile eu arrumei uma namorada, que foi a minha companheira, a Lore. E o Alcide Conte também estava nesse baile, arrumou a companheira dele, que é a Armelinda, que estão juntos até hoje. Foi nessa casa. Era uma casa velha. Provavelmente isso aqui tem mais de 100 anos. O primeiro cemitério era logo para cima da igreja. Daí hoje mudaram, está atrás da igreja. E o cemitério dos Pretos era ali, nessa região ali, que ainda existe um vestígiozinho, um pequeno canto, que desviaram o rio Veloso, o rio São Vicente, cortaram o cemitério pelo meio, que para ele passar aqui, senão ele passava lá nas 3 barras, ele encurtaram o caminho. E daí aparece até osso, tábuas de caixão, aparece no valo que fizeram.
E o cemitério dos Pretos é ali, aonde era muita gente enterrado dos caboclos e, por sinal, a história das armas, que conforme a história conta ainda estão ali. Aqui era a morada de Antônio Steiner, pai de Jacó Steiner, avô do Carlinho Steiner, nosso grande sanfoneiro. Aqui Jacó Steiner, na época que meu pai foi morar em São Vicente, no ano 52, o único que tinha junta de boi na época aqui era o seu Antônio Steiner. E ele daí precisava levar tábuas para o pai construir. Aí Jacó Steiner encangava os boi aqui, descia nas Três Barras, subia no Pinhal Preto, na serraria de Fernando Zanato e Ernesto Lenz, carregava duas e meias de tábua de 4 metros, vinha até aqui, desencangava os boi, almoçava, encangava os boi de novo e subia lá no São Vicente, na casa do pai, descarregava as tábuas, chegava aqui, era no fim do dia. Então o carroceiro Jacó Steiner, e tem muita história de Antônio Steiner, e Jacó é vivo até hoje, grande carroceiro. Essa propriedade que pertenceu a Ricardo Miller, isso já saiu aproximadamente quase que 50 anos que foram embora lá para a região de Palmitos, mas ele morou aqui muitos anos. Em 1938, eles moravam em Gaurama, Rio Grande do Sul, recém-casado. Os brigadianos de lá mandaram ele servir, um pouquinho para judiar dele, porque era estrangeiro, era gringo. Mandaram servir o exército. Ele foi, recém-casado, mas foi. Ficou um ano servindo o exército, voltou e a mulher estava esperando, tal. Ficou mais uns tempos lá, mas desgostoso, talvez com mais alguma coisa, veio, comprou aqui, veio morar aqui. Aí, em 1939, aproximadamente nos anos 40, surge a Segunda Guerra Mundial. Aí os tiroleses, os alemães e italianos não podiam falar a língua, e os tiroleses aqui da região, que vinha lá das Três Barras para cima, era Ploner, Steiner, Fettes, aqui era Miller, ali era Lindoweis, lá no fundo, Hilmuintz, mais para frente, Oscar Pilke. Aqui era tudo cheio de alemão e os alemãos sofriam muito por causa daquilo. E Ricardo Miller era inspetor de quarteirão e se tornou-se um tipo de um anjo da guarda para de todos os outros alemães, que ele podia falar a língua que ele quisesse, porque ele servia o exército e era brasileiro. Em 1952, nós subindo com a carroça, o tio Pedro com as mulas, subindo aqui, vinha na carroça eu, a mãe, a Admir e a Jalires. Nós vinha sentado ali, as mulas deram para trás, foi um griteiro, o tio Pedro gritou, foi aonde o tio Cirilo rolou, ele estava a cavalo no burrão dele, no ferreiro, e fincou a soiteira no Leonildo. O Leonildo se jogou na capoeira aqui para baixo, ele surrou o Leonildo Lenk com a soiteira. Daí aqui manobrava caminhão, aqui esse mato era pleno aqui para dentro aqui. Os caminhões dos Lense e dos Comunelo vinham até aqui, o Celeste Comunelo vinha aqui com o caminhão e nós descia com a carroça, com porco, com trigo, nós vinha passar nos caminhões. Depois com o arado, eu já menino de 12, 13 anos, já com arado, já conseguia lavrar o barranco. Nós fizemos a estrada Muque, daí passou o primeiro caminhão, Chevrolet, ano 48, de motorista Francisco Coser, linha Caçador. Passou com o caminhão, meu pai soltou foguete. Aí mais tarde veio um caminhão, por intermédio do ministro Thaler, do projeto de ministro Thaler, que ele já não era mais vivo. Ministro Thaler morreu em 39. Um trator deu uma passadinha, daí com o trator, é que daí veio o caminhão depois, é que daí o pai soltou foguete. Os que era pago no ano, tinha que dar 6 dias de serviços úteis na estrada. Então eu me criei o resto até moço, até o rapaz quando saí de casa, fazendo com junta de boi, labanca e arado, fazendo essas estradas, tudo conservando. E alguém fiscalizava se tinha esses dias? Tinha, que nós era tudo por turma. A nossa turma pegava do Oscar Pilker
até a igreja São Vicente. Da igreja do São Vicente para cima, até lá na igreja era meu pai. Da igreja do São Vicente para cima era Felisberto Cardoso, até em Buia Marcada. Cada um tinha um trecho. Cada tantos moradores tinha seu trecho e nós tinha esse trecho. Em torno de 1950 aqui foi morto um senhor chamado Guerino Fracasso. Ele era ferreiro, ensinou os ferreiros de Salto Veloso, inclusive seu Avelino Zanesco, como ferreiro. E veio na região das Três Barras e falou que tinha dinheiro e queria comprar terra. Aí Chico Carro convidou ele, que eles tinham terra barata, moravam aqui, logo ali em cima ali. Aí ele veio e posou, ele tinha um cavalo bem encilhado e de noite mataram ele. Aí mataram ele e uns ficou com o chapéu, o outro ficou com o capote, outros com o cavalo, pensando que ele tinha dinheiro e ele não tinha. Era só o gole que ele falou que tinha. Guerino Fracasso, segundo me contam, ele tinha um filho que é padre. Até hoje, não sei se é vivo, e era cego. Tá, mas enfim, que enterraram o Guerino ali, nessa lombinha ali. E daí não fizeram mais roça de medo. E assim que puderam, foram embora. Venderam para o Ernesto Lenzi, comerciante nas Três Barras. Aí o comerciante, primeira coisa, mandou roçar. Os caras roçando ali, deram na cabeça de Guerino. Aí levaram o conhecimento de Ernesto Lenzi. Ernesto Lenzi recorreu às autoridades de Videira, veio o delegado de Videira, médico do Arroio 30 chamado Dr. Caran. Chegaram aqui, prenderam os homens e nesse buraco aqui acharam duas canelas de pessoas diferentes uma da outra. A polícia procurou mais vestígios, acharam ali também que não era de uma pessoa só. Mas enfim, que daí aqui José Caro negava e dizia que queria morrer cego se ele tinha feito isso. Aí dois meninos mais novos eles levaram ali embaixo e não se sabe o que, mas deram um ligeirão que eles abriram o bico, já contaram. Aí vieram aqui, prenderam o José Caro junto e foram para o Veloso, tinha festa nesse dia no Veloso. Eles desfilaram com os ossos em cima de uma bolsa do Fracasso Ferreirão. E daí foram para a cadeia. Ficaram uns anos na cadeia e José Caro saiu da cadeia e veio para a região de Água Doce, não, ele era morador daqui. José Caro, Chico Caro foi muitos anos peão de meu pai. Daí daqui eles foram embora para Água Doce, quando voltou da cadeia. E em seguida ficou cego. E conheci ele mais de 30 anos vagando por lá, puxado por uma criança cego. Ficou cego no primeiro ano que veio da cadeia. Essa história aconteceu aqui. Aparício dos Santos morava aqui, nessa região, e ele tinha uma meninada, uma família grande. E aí ele foi levar as filhas num baile numa propriedade do tio Pedro Zanella, lá em cima, na costa do Rio São Vicente. Ali o baile andando tranquilo, e ele cortando fumo no canto da parede, e um senhor dançando com a minha comadre Noeli, no Mário Fermiano. Ele arredou o par para lá e puxou o revólver e atirou. Deu um tiro na veia anterior e outro no peito. Ele caiu com a cabeça na porta, e todo mundo pulou por cima ali. Tinha uma pinguela logo por lá de baixo, que poucos acertaram a pinguela, a maioria caiu dentro do rio. Aí no outro dia, daí o meu pai já pegava o jipe, foi no Arroio 30 buscar as autoridades, e veio com as autoridades, com o médico, e eu já esperando com a carroça, e o pano de maia feijão embaixo, tudo arrumado, carregando o defunto, eu desci com os boi nessa serra aqui, viemos embora, descendo aqui, chegamos aqui, já estava tudo arrumado, estava esperando. Daí de noite eu vim no relógio e tinha um barraquinho ali do lado, e o seu Marcelino Boava, um homem que gostava muito de torresmo, era um velhão alto, tinha uma cabeça chata que um gai de embuia caiu na cabeça. E ele saía do ranchinho e vinha numa varandinha na casa buscar turesmo. E numa dessas ele errou, ele pegou mais para baixo, ele trupicou no arado e deu com a cabeça no panelão. E daí ele disse, ai, tô vaiado. Daí os Vino Milho perguntou, deu no friso do panelão? Diz, não, tinha dado no friso, tinha torado, eu bati na ruga do panelão. Mais ou menos ali onde está filmando ali, antigamente deu um baile.
Aí veio um senhor que era muito famoso, desmanchador de baile, muito brigão. O seu Joaquim Elias falou para o seu Nicanor: você fica lá fora esperando que eu espanto ele, quando ele sai fora você atenda. Aí o seu Joaquim deu um grito com ele, de fato, ele rolou para fora, o seu Nicanor deu um tiro, deu uma facada embaixo da costela, que ele caiu e rolou para baixo. E daí o homem fechou a porta e gritou: por causa de um mau elemento não para o baile, e quem for acudir o homem entra pela mesma. Aí Otávio Rocha, disfarçado, subiando, fez que foi embora, voltou e deu água para o homem. Onde que ele deu água, o homem morreu em seguida por causa da água. E daí Joaquim Elias tinha um sítio de 22 arqueiros de terra. Daí ficou com medo da polícia, se escondeu na costa do rio São Vicente, embaixo de um peral de mais de 30 metros. Meu pai soube da história, veio e comprou o sítio muito barato do homem, porque o homem tinha feito esse crime e precisava ir até o Paraná para não ser punido. E aí foi a história que meu pai comprou a propriedade que até hoje é nossa, que é a propriedade do Ademar Pazim. Foi essa história que ele comprou de Joaquim Elias. Era um tronco de madeira, aproximadamente 40, aqui 3 pés. Embaixo uma regulagem era furado, subia uma coisa. Outro tronco de madeira em cima desse, um em cima do outro. Que nem a pedra do moinho estava ali. Ela tem uma embaixo, uma em cima. Mesma coisa, feita de madeira. Com o mesmo desenho da pedra do moinho. Só que o de cima furado, uma cinta aqui, uma biquinha aqui. Aí, um cabo do lado, eles tocavam aqui. Quando o Tintin ia namorar lá no Belisário, tinha. Tá. Eles rodavam aqui, soltavam grão por grão aqui dentro, e moendo. Mais grosso, menos, regulava embaixo. Daí, quando era 10 horas, um pouquinho, quando a gente escutava a jorna rodar. Estavam quebrando milho. Daí, eles quebravam o milho, aventavam a casca com a peneira. E aquilo que caía, o miolo do milho, era comida nobre, era para crianças, para senhores e idosos, era a maisena de hoje. Daí era aventado aquilo, lavado e posto a cozinhar. Daí ia uma carne de sol, ou o toicinho, era para o feijão, carne de sol, charque. Calculavam quantas pessoas, cortavam, miudavam em cima do atá, põe no pilão e socavam. E ensopavam aquilo com batatinha dentro, com qualquer coisa, e aquela tirela era cada um almoço de gênero. Era feito ali. O pilão descascava o arroz, socava a erva, descascava o milho. O manjolo socava o milho branco, fazia a pasta. Daí a chuvina do velho Bitino, nossa vizinha, jogava em cima de uma lâmina de ferro, assim, com fogo embaixo. Aquela farinha, aquela casca, ela corria uma régua e jogava na peneira. Era a farinha de biju. Tá. Daí, depois de feita a farinha de biju, o leite era guardado tudo em caixinhas. Pequena, grande, a maior era uma latinha de azeite, aquelas quadradinhas, com o leite. Todo numa partilheira onde corresse o vento, não por lado do sol, sempre o... Tá. O leite era guardado, não tinha geladeira. Aquela vasilha que tu mexesse, o cupe, que na medida que tu chacoalhou, põe de volta ele é azeda. Então por isso que era tudo em porção. Você quer 1 litro, quer meio, quer um copo, pegava. E era bem fechado aqui? Não, tudo aberto como quisesse. Tinha nata em cima, deixasse como tu quisesse. Ali, em um lugar que corresse o vento. Só não podia mexer. Ele aturava de um dia para o outro. Senão ele azedava com esses calorão. Sim. Então essa é a história na época. Então a gente comia aquela quirela com batata às vezes dentro daquela carne de socado de pilão. Vocês não fazem ideia o quanto fica gostoso. Não sei se era a fome, o que é. Aquela carne, ela traz um gosto diferente dessas carnes de hoje. Né? É moída. Não, ela era macerada, ela soltava o gosto ali. É outra história, é outra comida. E a quirela é aquilo ali, depois uma chicrona, um pratado de aquela farinha de biju com leite. Eu me lembro que nós não podia correr, porque doía a barriga de tanto que nós comíamos. Acho que era a fome que era o melhor tempero, né? Acho que era a fome mesmo.
rosa branca, por ela me apaixonei, por ela tenho sofrido, meu bem, foi a flor que eu mais amei. Por ela tenho sofrido, meu bem, foi a flor que eu mais amei.